Olá, eu sou o Jorge da Habitação hoje e neste vídeo vamos falar sobre os mecanismos que as câmaras usam para evitar acumular pedidos de habitação social a que não querem dar resposta. No último vídeo, que podes ver algures aqui no ecrã, falamos sobre algumas das questões principais da habitação pública que temos atualmente. Neste, vamos explorar mais a fundo outras questões. Quais são os critérios que a Câmara usa para escolher as pessoas de acesso à lista, porque é que alguns destes critérios são ilegais, porque é que as câmaras optam por esta política e, claro, como nos vamos organizar para que toda a gente possa ter acesso a uma casa pública. As câmaras municipais por todo o país têm adotado critérios para escolher pessoas que deveriam ter acesso a uma habitação social. Há dois que se destacam. O primeiro é a obrigação de as pessoas viverem nos municípios em que se candidatam há uma série de anos. No Porto são 4 anos, em Gaia são 5 e na Maia são 8. Outro critério vem definir que só quem tem grave carência económica se pode candidatar. No Porto é estabelecido um limite máximo de rendimento mensal por agregado igual a 3 ordenados mínimos. Vamos então ver como funciona este critério dos rendimentos limite. Um dos casos que nos chegou numa Assembleia foi o de um casal com um filho pequeno que precisa de uma casa T2. Mas a Câmara coloca como rendimento máximo para cada membro do casal os 978 euros. Quando olhamos para os valores de um T2 no Porto, vemos que praticamente estão todos em cima do valor de um destes ordenados, o que torna incomportável todas as outras despesas. Assim, e com o crescimento constante dos valores no mercado de arrendamento, a Câmara está cada vez a colocar mais pessoas sem ter acesso à possibilidade de ter uma casa pública. Já o critério temporal tem logo um problema evidente. Alguém que venha viver para o Porto vindo de outras zonas, seja em resultado do processo de urbanização em curso, seja de fluxos migratórios internacionais ou qualquer outro motivo, e que numa emergência precise de habitação, não pode esperar uma série de anos para ter acesso a um bem essencial. São também muitos os casos de imigrantes que nos chegam que, perdendo o trabalho, se veem impossibilitados de suportar uma renda e que, devido a este regulamento, não têm acesso a uma casa. Mas esta seleção também potencia a expulsão dos moradores mais pobres, mesmo os que vivem há muito mais de 4 anos no caso do Porto. Como? Pensemos num casal com 2 filhos que recebam 2 ordenados mínimos. Vivem num T3 alugado e pagam 600 euros de renda, bastante abaixo do que encontramos hoje. Como o contrato estava para acabar, o senhorio decide aumentar a renda para 1000 euros. Obviamente não conseguem pagar e, não existindo qualquer prestação de inquilinos, vão ser despejados. Nesse momento, como os rendimentos não dão para alugar um T3 que estão no mercado, candidatam-se à habitação social. Já vivendo cá há muitos anos, conseguem entrar para a lista, mas o tempo médio de espera para a atribuição de uma casa é de 3 anos. E, obviamente, nesse período precisam de arranjar uma alternativa. Se a única que arranjarem for fora do município, perdem automaticamente acesso à candidatura. E, ao voltar, têm de esperar 4 anos para se candidatar novamente. Sendo que nos municípios à volta, tendo regras semelhantes, também lhes vai ser negado o acesso a uma habitação social. Estas escolhas de critérios contrastam com o que está escrito na Lei Nacional de Atribuição das Casas Públicas. Lá diz que todos os cidadãos, portugueses ou estrangeiros com visto de residência, se podem candidatar a uma habitação social. Esta lei não limita rendimentos, nem limita o tempo a que têm de viver no país nem nos municípios. E é aqui que entra a primeira ilegalidade que várias câmaras de todo o país estão a pôr em prática. Em maio deste ano, o Tribunal Constitucional considerou ilegais qualquer mecanismo aplicado por câmaras municipais que sejam mais restritivos do que a própria lei nacional. Por isso já sabes, se desde maio a tua Câmara Municipal rejeitou colocar-te em lista para ter acesso a uma casa pública, podes contestar essa decisão e nós podemos ajudar-te a fazê-lo. Liga para o nosso número ou contacta-nos pelas redes sociais. Então, já vimos que as câmaras não podem colocar nem entraves de tempo de residência nem de rendimentos nos seus regulamentos. Mas existem ainda outros mecanismos que impedem o acesso a uma casa pública a muitas pessoas em situações difíceis. O caso mais evidente acontece no Porto. Aqui existe uma matriz de classificação e teoricamente não somos contra essa ideia de matriz, até porque defendemos que os problemas devem ser resolvidos de baixo para cima. E esta priorização poderia até ajudar-nos a perceber o número real de pessoas que precisam de casa e quais as situações mais graves. Existem, no entanto, 2 problemas e ambos têm como objetivo afastar pessoas destas listas. O primeiro tem que ver com a escolha, com a forma de comprovação dos critérios, ou seja, das dificuldades da família e situação em que se encontram. Isto é um problema em várias câmaras do país. O segundo é menos recorrente, mas serve para excluir muita gente do município do Porto. A colocação de uma pontuação mínima que cada agregado deve obter para poder ficar em lista de espera. No Porto é preciso ter mais de 40 pontos e é extremamente difícil ter essa pontuação.
Basta ver este exemplo que nos chegou às Assembleias, para perceber a falta de vontade da Câmara de dar resposta às pessoas que estão em mais dificuldade. Uma mãe solteira com um filho que recebe um ordenado mínimo, mas que não consiga comprovar que tem um contrato de arrendamento, fica com apenas 39,8 pontos, a 2/10 dos 40 exigidos. E são muitos os casos de situações extremas que ficam a roçar a pontuação mínima, o que deixa evidente que não foi arbitrária a decisão deste valor, mas antes uma forma de controlar o número de pessoas que entram na lista. Isto cria um controle mediático do problema a partir da ideia da meritocracia da pobreza, em que é sempre preciso estar pior para conseguir algum tipo de apoio. Esta forma de exclusão, politicamente motivada, como vamos explicar mais à frente, entra também no âmbito daquilo que o Tribunal Constitucional considerou ilegal, dado que não existe este tipo de exclusão na lei nacional. O que a Câmara pode fazer como matriz é priorizar, mas nunca excluir. Portanto, se vives no Porto há mais de 4 anos e tentaste candidatar na vez do pedido rejeitado, provavelmente foi por não teres estes 40 pontos. E por isso, podes também contestar a decisão e nós podemos ajudar-te, basta contactar-nos. Agora é importante analisar alguns destes critérios que estão presentes na matriz. Para isso, vamos usar o caso do Porto, mas são todos bastante semelhantes entre si. A primeira questão que torna óbvio o ódio às pessoas mais pobres por parte do Executivo da Câmara é que pessoas em situação sem abrigo têm a pontuação mínima na categoria de alojamento, 2,4 pontos em 12 possíveis. Mas não fica por aqui. Se um agregado estiver numa casa alugada com contrato, a sua pontuação no campo natureza de alojamento é de 7,2 pontos. No entanto, se não tiver esse contrato de arrendamento, e notem que um recibo de pagamento não chega para comprovar o arrendamento, cai na categoria geral e recebe apenas 2,4 pontos. Fica claro que quem está em situações de fragilidade por não conseguir encontrar um senhorio que faça um contrato é também prejudicado pelas políticas públicas atuais. Também as pessoas a viver em situações temporárias, como pensões ou albergues, são prejudicadas. Isto porque, apesar de a categoria provisória dar 9,6 pontos em 12 possíveis, estas pessoas são obrigadas a mostrar um contrato entre elas e a pensão ao albergue. Mas a verdade é que, na maioria dos casos mais graves, esse contrato acontece entre a Segurança Social e o local de alojamento, não sendo esse contrato suficiente para comprovar a situação, que ainda assim, mais uma vez, nos 2,4 pontos. Nesta categoria entram também os inquilinos que vão ser despejados. No entanto, a carta de senhorio de oposição à renovação do contrato não é suficiente para ter a pontuação. É necessária, sim, uma ordem de tribunal para sair, o que significa que é uma questão de meses até acontecer. Sendo o tempo de espera para a atribuição de uma casa tão grande, fica evidente que entre sair e ter a casa pública será necessário arranjar outra solução, o que passa, evidentemente, por uma maior precariedade. Para ter uma pontuação máxima, o agregado tem de viver numa situação de insalubridade, com umidade grave, com chuva dentro de casa ou perigo de rocada. Mas para poder ter a vistoria que comprova essa situação, para além de ter de provar que é inquilino, tem de pagar ao município um valor de 150 euros para fazer a vistoria, o que pode ser uma impossibilidade para muitas pessoas. Aqui entra também a questão da comprovação do contrato, que deixa muita gente de fora, dado que é também nas casas mais precárias que as pessoas são mais exploradas nos seus direitos. Por exemplo, a negação da proteção mínima que um contrato de arrendamento oferece. Existem ainda outras questões altamente preocupantes e que vão também contra o acordo do Tribunal Constitucional que falamos antes. Exemplo disso são as pessoas com deficiência, que deveriam ter uma majoração na pontuação. No entanto, a Câmara do Porto optou por dar esta majoração apenas a quem tem capacidade superior a 60%, comprovada por um atestado de multiusos. Quem tem tentado pedir um destes atestados nos últimos tempos sabe que a lista de espera está muitíssimo longa, cerca de 3 anos, quando a lei prevê que essa avaliação seja feita em 60 dias. Na habitação hoje lutamos ao lado de várias pessoas que, apesar de terem esta incapacidade, não conseguem candidatar-se a uma casa por não terem forma de aceder ao Estado. A ideia da meritocracia da pobreza também está muito presente na questão dos idosos. Também eles têm direito a receber uma majoração na pontuação. Como todos sabem, a idade para beneficiar deste tipo de majorações são os 65 anos. Mas a Câmara do Porto acha que não. E de modo a reduzir o efeito desta majoração, coloca apenas a partir dos 70 anos. E apenas para idosos que tenham reformas menores de 480 euros, que é um rendimento completamente incompatível com as despesas de habitação do mercado atual. A última questão da matriz prende-se com as vítimas de violência doméstica. Aqui, a Câmara obriga a que a vítima esteja a receber apoio da rede nacional e que denuncie a situação à polícia. Esta rede, como podes ver no nosso vídeo sobre este tema, para além de ter muito pouca capacidade de resposta, apresenta respostas altamente restritivas, que colocam novamente a vítima numa situação vulnerável, o que pode levar a que façam uma queixa, as respostas não sejam tão imediatas e com a qualidade que deveriam ter. O outro modo é o agressor ser condenado em tribunal.
Nesse campo, deixamos apenas um título de notícia que comprova a debilidade deste mecanismo. Juíza ordena a agressora levar a vítima de violência doméstica a jantar fora. Conselho Superior de Magistratura diz não poder interferir. Desta forma, existem muitas vítimas que, apesar de terem o estatuto legal de vítima, não conseguem um apoio maior para ter acesso à habitação social. É urgente colocar esta matriz com o uso que deveria ter, que é identificar os problemas como eles existem e facilitar o acesso a uma casa digna, compatível com os rendimentos e necessidades de cada pessoa ou agregado. Depois de ouvir isto tudo, fica uma questão no ar. Por que raio que a Câmara faz isto? Para além do óbvio ódio visceral aos pobres, existem outros motivos que explicam esta restrição na identificação de agregados em situações de alta vulnerabilidade. Como mostramos no primeiro vídeo desta ação, o desinvestimento em habitação pública com renda apoiada tem aumentado muito. O PRR, ou Bazuca Europeia, que tem dinheiro a fundo perdido para o campo da habitação, não serviu para aumentar este parque público numa única casa. Por outro lado, temos visto este investimento a ser direcionado para o arrendamento acessível, que, como sabem, e se não sabem, podem descobrir em vários textos e vídeos na descrição, de acessível não tem nada, já que a renda é calculada em função dos valores altamente especulativos do mercado. Neste momento, o IRU tem um programa que prevê a construção de 2.816 fogos com este regime de renda, o que não serve às pessoas nas situações que descrevemos ao longo deste vídeo. Na verdade, esta renda é tão inacessível que vários casos que nos chegam são de pessoas a viver sozinhas com um ordenado mínimo. Nesta situação, são consideradas demasiado ricas para conseguir aceder à lista de habitação social e são também demasiado pobres para aceder aos programas de renda acessível. Como obviamente não conseguem arranjar uma casa no mercado de arrendamento, ficam sem qualquer tipo de solução de habitação digna, sendo forçadas a ir ver para mais longe, em sobrelotação, ou voltar para a casa dos pais se isso for sequer uma possibilidade. Fora isso, a única opção é a rua. E é assim que o Estado e as câmaras municipais têm um papel ativo no número de sem-abrigos crescente por todo o país. É urgente travar uma luta por um maior investimento em habitação social com renda apoiada, porque as casas não podem ser tratadas como uma mera mercadoria apenas ao dispor de cada vez menos pessoas. O Tribunal decretou em maio que este regime de exclusão que muitas câmaras usam é ilegal. No entanto, nenhuma delas tomou medidas para reverter estes critérios excludentes. É preciso organização e contestação popular para conseguir aquilo que teoricamente é um direito. Temos uma estratégia pensada e preparada, mas para isso precisamos de todas as pessoas que encontram esta dificuldade para a conseguir pôr em prática. Só com uma luta coletiva e informada podemos fazer frente aos interesses que colocam o lucro à frente da dignidade humana de ter casas para viver. Partilhe este vídeo para chegar ao maior número de pessoas possível e dia 30 de setembro junta-te à manifestação. Junta-te a nós e vamos lutar por habitação hoje.